O problema é que não foi uma questão da ideia, foi questão de uma execução errada. Foi o que o Simon falou. A linha está sendo traçada e está rasgando a cabeça do Bruno Henrique. Então, parte da cabeça dele está à frente da linha, mesmo de uma linha mais grossa. E o ombro também. Então, acho que nesse lance aí, o Vasco ele tem razão em reclamar, foi prejudicado. Maravilha, o Pedrinho reclamou sobre isso. Carlos Eugênio, eu quero agradecer a tua participação aqui neste Sport Center. Muito obrigada, um beijo. Amanhã, é claro que o Carlos Eugênio Simões estará de volta. Não tem? Tem, tá aí o Pedrinho falando. E é verdade, assim, a gente sempre fica falando que o VAR precisa ser rápido, que ele precisa ter essa velocidade, mas quando acontece, e é um lance tão ajustado como foi o gol do Vasco, ele foi muito rápido, realmente, assim, chamou a nossa atenção. Bom, vimos aí, então, o Simon falando sobre o que ele considera erros de arbitragem nessa partida do Flamengo contra o Vasco. O Pedrinho reclamando também sobre essa marcação do Vasco. O Carille falando sobre o Coutinho, dizendo que foi muscular realmente, mas não sabe ainda exatamente o grau dessa lesão. Mas se é muscular, pelo menos aí uns 15 dias fica fora, no mínimo. Mas assim, o mínimo do mínimo, se for uma coisa muito leve. E é realmente uma notícia muito ruim para o Carille, que diz, Dona, que o time evoluiu de alguma forma, ele fala que trabalha muito essa parte mental, e ele insiste muito nessa parte mental do time, mas ele fala que está muito longe do que ele espera desse grupo. E tá mesmo, né? Muito longe do que a torcida do Vasco espera, né? Acho que o segundo tempo hoje do Vasco foi muito ruim. O Vasco não conseguia trocar 2, 3 passes, né? Muitos problemas no momento que você tem que criar, você tem que propor o jogo, e esse é um problema crônico do Carille. No ano passado, para quem o acompanhou no Santos, isso já acontecia, era uma grande crítica do torcedor santista. E a marcação também do Vasco, né? O próprio gol do Luiz Araújo, o Matheus Cocão e o Hugo Moura, ninguém aproximando, fechando os espaços. Então, assim, é um time com muitos problemas da parte tática, tem uma limitação técnica. Alguns jogadores que são as referências técnicas são jogadores com uma fragilidade física. Ninguém questiona a qualidade do Coutinho. O Coutinho já foi o melhor jogador de seleção em uma Copa do Mundo. Mas eles tecnicamente têm que jogar mais. Cobrou. Tem jogador que caiu de produção. O Piton, por exemplo, acabou de produção. Outra frase. Eu tenho que consertar muita coisa, mas o time precisa parar de correr errado. Então, ele começa... O Carille, como no Santos, começa a jogar ali, começa a distribuir os problemas. Nessa hora, o treinador tem que atrair os problemas. Ele ser o ímã dos problemas. Porque ele começa a perder o elenco. O jogador começa a ficar bicudo com ele, começa a entender que ele tá jogando o jogador contra a torcida. Esse não é o momento de fazer isso. Principalmente num jogo desse, que valia a final do Campeonato Carioca. Ele tem que atrair os problemas. Eu vou tentar resolver os problemas. Eu sei que temos muitos problemas táticos, muitos problemas físicos, e nós temos que corrigir todos esses problemas. Atrai para ele, não. Ele começa a distribuir esses problemas. E isso, para um treinador, como no ano passado, ele foi vaiado na final da Série B do campeonato com o time campeão. Ele conseguiu ser vaiado. Protestos da torcida. E está se encaminhando da mesma forma no Vasco da Gama. Começa a terceirizar os problemas e não atrair os problemas para ele. Isso dá muita dificuldade para o torcedor no entendimento e para os jogadores no vestiário. O Marcelo, não sei se dá tempo, rapidamente, só 2 pontos. Primeiro, ele elogiou o Nuno Moreira, e eu acho que, de fato, esse é um jogador que tem muito a acrescentar. A estreia dele no Nova Iguaçu foi boa, melhorou o lado esquerdo, deu uma belíssima assistência para o Ryan, e hoje ele faz um gol. E é um jogador que pode ser esse ponta com mais capacidade de articulação pela esquerda, ou jogar por dentro, como ele teve que atuar depois da série do Coutinho. Você dá Pra você mudar também a forma de jogar. Mudar a forma de jogo, entendeu? Hoje, no segundo tempo, ficou nítido. Ele não chega na bola. A bola joga a bola na frente, ele não consegue. Quando a bola chegar, vem por baixo, ele não consegue dialogar. Isso prejudica, entende? O Vegetti participa daquela relação de jogadores que não jogam bem ou não jogam mal. O Vegetti, ou ele faz gol, ou ele não faz gol. Se a bola não chegar, ele não vai fazer o gol. Ele tem condições... Mas esse é o problema, a bola tem que chegar perto. Isso, tem condições determinadas para a bola chegar e tem condições determinadas para a finalização. Ele é muito bom no cabeceio. Muito bom atacante. E ele é muito respeitado pelos zagueiros dentro da grande área. Agora, não dê a ele a obrigação de sair da área para trabalhar. A questão é que se você neutraliza o jogo aéreo, fica complicado você criar uma outra arma, você criar O Nuno, ele até dá essa opção pro Vasco agora.
trabalhar de uma outra forma. E a responsabilidade dele agora vai aumentar com a ausência do Coutinho. A gente viu a imagem dos torcedores saindo antes do final do jogo, né? Já estava ali 1-1, depois 2-1, e os torcedores do Vasco acabaram indo embora no Maracanã um pouquinho antes. Olha aí as imagens. Donan, pelo que o Vasco tem apresentado até agora, e é claro que pode evoluir muito até o início do Campeonato Brasileiro, mas você está prevendo um Campeonato Brasileiro difícil, muito mais difícil que 2024? Como 2023 ou 2022, por exemplo? Eu acho que o de 2024 ficou acima da expectativa, o Vasco conseguiu uma vaga com a Sul-Americana, e hoje, né, se você for analisar a projeção, é de um ano muito complicado. E eu acho que quando a gente vê a própria torcida do Vasco não enchendo o seu espaço, diz muito sobre uma torcida que não se sente representada dentro de campo, que vê que a diferença hoje entre Vasco e Flamengo é abissal, gente. São mundos distintos. O torcedor do Vasco, ele já espera uma derrota. Ele vai porque ele é apaixonado. O que vai lá, ele vai porque ele espera, né, um roteiro épico. Mas a situação é complicada, o Vasco precisa solucionar a questão da SAF, precisa solucionar, o Vasco precisa de investimento, de um projeto profissional para voltar a ser competitivo. O cenário atual é um cenário de muito desgaste, né? O Pedrinho está tentando segurar as pontas lá. Mas analisando o restante da temporada e um Campeonato Brasileiro que deve ser muito concorrido, hoje a situação é difícil. Você vai se apegar a quê? O Vasco não tem sido competitivo. O Vasco não foi competitivo contra o Flamengo. Teve um primeiro tempo no primeiro jogo, 30 minutos, nem isso agora. Muito pouco. É muito pouco. Uma partida tem 90 minutos, né? É muito pouco. A realidade do Vasco é uma realidade complicada. E aí o Pedrinho vai ter que encontrar soluções e o mercado também vai precisar, né, chegar com algum tipo de proposta para solucionar a questão administrativa e financeira do clube. Porque você limita muito as possibilidades de trabalho ali dentro do Vasco. Assim. O Vasco ele entrou numa situação com a última SAF que chega de uma forma, né, com o pé na porta, prometendo que essa distância com o Flamengo ela não ia mais acontecer, enfim, muitas coisas. E aí, quando conseguiu cavar esse buraco e perceber, né, como que ficou o Vasco nessa situação, o Pedrinho ele fica limitado a contratações. Então, olha o mercado, o pouco que o Vasco se movimentou nessa temporada. São peças que não chegam para mudar de maneira alguma o Vasco de patamar. Então, assim, o elenco já muito limitado, peças que vêm de um futebol de um nível muito abaixo, de outra situação de jogo fora do país, que se você pensa de um jogador de um alto nível que está jogando numa outra liga, vamos falar do Felipe Anderson, por exemplo, que chega para o Palmeiras no nível dele que você já pensa, bom, pelo menos um ano ali para adaptação você precisa dar para o jogador. Os atletas que o Vasco buscou agora, assim, com todo respeito mesmo, mas não mudam o time de patamar. Então o Vasco, ele praticamente, ele corre atrás do próprio rabo. E aí se apresenta uma temporada muito difícil. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento algumas das análises aí sobre a situação envolvendo o VAR, que acabou tendo bastante polêmica no Clássico dos Milhões. A polêmica maior é por conta do impedimento do Bruno Henrique ou não, né? No caso, não marcado pelo Wagner Nascimento Magalhães, porém muita reclamação por parte da torcida do Vasco sobre esse lance, também uma possível cotovelada ali do Bruno Henrique no João Vitor, então gerou muita polêmica e acabou que o Vasco da Gama foi eliminado e o Flamengo vai enfrentar muito possivelmente a equipe do Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco agora tem uma sequência para poder recuperar seus jogadores, para que possa melhorar a parte tática, a parte técnica e física, porque o brasileiro vai iniciar para o Vasco no dia 30, ou seja, daqui a 22 dias ainda. Então, quase um mês ali para o Vasco poder aprimorar todas essas situações para que logo em sequência possa, digamos assim, que a torcida possa esperar um time melhor, um time com mais vontade de vencer, um time com mais repertório, que é uma coisa que não tem sido muito vista pelos torcedores do Vasco nos últimos tempos, aí, principalmente no Clássico dos Milhões, frente à equipe do Flamengo, onde o Flamengo tem uma
sequência esmagadora de vitórias, né, nos últimos, se não me engano, nos últimos 30 jogos tem 19 vitórias do Flamengo, então realmente é um número bem considerável, é um número que é muito acima, e a torcida do Vasco vai acabando perdendo a paciência. Lógico, não é de agora, é de uma situação que aconteceu já há muito tempo, né, as últimas 2 décadas, pelo menos, o Vasco vem sofrendo bastante a parte financeira, e aí a melhor solução realmente é a venda do clube para, quem sabe, por exemplo, o Marinakis, que o Nottingham Forest está brigando na parte de cima da tabela da Premier League, então o Vasco precisa muito de um investidor sério para que possa alçar voos maiores nas demais competições. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!